Vamos lá então, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Vamos lá para o nosso módulo de eletroquímica. Vamos começar falando sobre potencial eletroquímico. O que é o potencial eletroquímico? Mede a tendência que a espécie tem de sofrer reações de oxidação ou de redução. Porque vimos lá em NOx e reações de oxirredução que acontece de forma simultânea. Um oxida e o outro reduz. Um reduz e o outro oxida. Um depende do outro. Quem reduz oxida o outro, ou quem oxida reduz o outro. Então um depende do outro, beleza? E é dado em volts. Pode ser fornecido como potencial de redução ou potencial de oxidação. Por exemplo, prata mais elétron virando prata zero. Prata Ag, né? Potencial padrão de redução igual a mais 0,8 volt. Zinco. Desculpa. Zinco se transformando em zinco mais 2 elétrons. Potencial padrão de oxidação igual a mais 0,76 volts. Aí tu fala, nossa, mas o que eu faço? Hoje em dia é tabelado esses potenciais. Claro, nenhum você precisa decorar. E outra informação é que nas provas, nas questões, nas apostilas, o que vem padronizado é potencial de redução. Ah, Rodrigo, então eu não preciso saber o de oxidação? Redução é o oposto à oxidação. Se você sabe um, tecnicamente você sabe o outro. Beleza? Então, mas na minha prova, a questão vai trazer o quê? Apenas potenciais de redução. Fechou? Apenas potenciais de redução. Mas da onde que veio esses potenciais? Assim como tudo na química, na física e em outras ciências, foi padronizado algo. No caso, na eletroquímica, foi padronizado o hidrogênio. Lembre que lá na termoquímica foi padronizado o quê? Gás de hidrogênio, gás de oxigênio, carbono, grafite, né? E a partir dessas substâncias foi encontrado a entalpia de outras. Na eletroquímica, a ideia é que foi pego um eletrodo de hidrogênio e foi chamado de eletrodo padrão. Foi padronizado e foi dito, olha, ele vai ser zero. E a partir dele, vamos padronizar, vamos encontrar as voltagens de cada um. Beleza? No caso, o eletrodo de hidrogênio foi padronizado que a sua perspectiva de redução ele é 0 volts. Então, quando foi feita essa ideia, aqui eu tenho a ideia do eletrodo de hidrogênio, um fio de platina, um eletrodo de platina. Dentro dessa semi-reação da superfície da platina, o hidrogênio vai se reduzindo e tudo aquilo que eu for encontrado a partir dele, eu irei considerar para minha tabela. Exemplo, se eu tenho ali um EPH, o que é um EPH? Eletrodo padrão de hidrogênio. E no outro lado tem uma célula de zinco, opa, o eletrodo de hidrogênio é zero. Então, a corrente gerada será apenas pelo zinco. Então, o zinco ele tem um potencial de redução quanto? 0,76 volts, tá bom? Daqui a pouco vamos enfatizar que, na verdade, o zinco é negativo e não positivo, beleza? Que tudo depende da relação de velocidade dos elétrons, tá? Aqui, ó. Se o potencial for de 0,76 volts, como é que você calcula a diferença de potencial, ou a famosa DDP? É simplesmente o cátodo menos o ânodo. Quem que é o cátodo? É aquele quem reduz. Quem que é o ânodo? Aquele que oxida. Então, se você pega o cátodo, que neste exemplo foi o hidrogênio, que vai ser zero, o do zinco eu vou descobrir através desse cálculo matemático. Então, sua relação vai ficar quanto? Menos 0,76 volts. Mas, para isso, só ver aqui uma coisinha. Tá. Para entendermos melhor esse ponto, eu vou preferir fazer com vocês o nosso quadrinho. E a gente vai desenhar bastante agora. Como assim? Vamos lá. Olha só. Deixa eu só dar um zoom aqui. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui uma coisinha. Já, peguei 2 becquerels e já coloquei aí para não ter que desenhar eles. Que como vocês já perceberam, eu sei desenhar muito bem. Como que funciona? Vamos construir aqui uma célula de uma pilha, tá bom? Quando eu tenho 2 recipientes, eu vou ter o seguinte.
Aqui, neste meu lado, opa, tá para recortar, desculpa. Vou fazer em preto. Aqui neste meu lado esquerdo, vou fazer um eletrodo de zinco. No meu lado direito, vou fazer um eletrodo de cobre, beleza? Vou interligar os dois. Interliguei, através de um fio condutor. Se aqui eu tenho um eletrodo de zinco, que é um zinco zero, um zinco metálico, aqui é um cobre zero, ok? Eles tendem a estar mergulhados nos íons da sua solução. Então, por exemplo, aqui eu vou ter íon zinco mais 2, íon zinco mais 2, íon zinco mais 2, íon zinco mais 2, beleza? E também terá os íons negativos, vamos dizer que são sulfatos. Vou até fazer de outra cor, só para não confundir. Fazer de verde. Digamos que é o íon sulfato, menos 2, íon sulfato, menos 2, íon sulfato, menos 2, íon sulfato, menos 2. Fechou? No outro lado, eu tenho um cobre. Vou logo colocar aqui os sulfatos. Afinal, acontece que eu já estou com a cor verde aqui, né? Fica mais rápido. E vou colocar os íons cobre. Se é cobre, cobre mais 2 aqui. Cobre mais 2. Cobre mais 2. Cobre mais 2. Cobre mais 2. E assim vai. Beleza? Quando esses dois eletrodos se interligam, alguém vai ter uma tendência maior do que a do outro para reduzir, então o outro vai acabar oxidando. Rodrigo, mas como que eu vou saber? Você vai se basear com o dado que a questão vai trazer. A questão vai trazer potencial. Como assim? Vou colocar aqui no nosso... aqui embaixo. Bem aqui, logo embaixo, para não... que depois eu preencher outra coisinha. O cobre mais 2, quando ele recebe 2 elétrons e passa para cobre zero, ele simplesmente tem um potencial padrão de redução igual a mais 0,34 volts. Beleza? Isso aí é padrão, é fixo. O zinco mais 2, quando ele ganha 2 elétrons, beleza? Ele se transforma em zinco zero. Isso aí é fato. E ele vai ter um potencial... eu vou só apagar aqui essa seta rapidinho, só para não confundir. Ele vai ter um potencial padrão de redução igual a menos 0,76 volts. Nós vimos isso ali naquele outro slide em específico. O que você vai fazer? Para saber quem vai oxidar e quem vai reduzir, você vai olhar para o potencial de redução. Você vai olhar para o potencial e pensar, opa, qual dos dois tem o maior potencial? Neste meu exemplo, quem tem maior potencial? O cobre. Então, é a mesma coisa que falar que o cobre vai reduzir comparado com o zinco. Se o cobre vai reduzir, o zinco vai fazer o quê? Oxidar. Então, a perspectiva que você tem que ter é que o cobre, este meu lado, vai sofrer o quê? Uma redução. Beleza? E este meu outro lado, ele vai sofrer o quê? Se ali é redução, aqui será a minha oxidação. Pronto. Um lado reduz, outro lado oxida. Fechou? O que vai acontecer então? Vamos comparar. Se um vai reduzir, ele vai ganhar elétrons, porque lembra que quem reduz ganha elétrons. Se um vai oxidar, ele vai perder elétrons, porque quem oxida perde elétrons. Então, qual que é a semi-reação? O que é uma semi-reação? É a perspectiva do que vai acontecer com aquela célula, aquela parte em específica. Por exemplo, vou fazer de outra cor. Vou fazer de amarelo. O que vai acontecer nessa minha célula da esquerda? O zinco vai oxidar. Mas quem que vai oxidar? O mais 2 ou o zero? O zero, porque o mais 2 já está oxidado. Então, o zinco zero, ele vai se transformar em zinco mais 2, justamente porque ele vai perder 2 elétrons. Pronto. Porque quem oxida, perde elétrons. Beleza? Opa! O cobre vai fazer o quê? O cobre vai
reduzir. Se ele vai reduzir, o que acontece com ele? O cobre mais 2, ele ganha 2 elétrons e se transforma em cobre 0. Pronto. Então, um lado oxida, outro lado reduz. Mas como é que acontece isso? O zinco, ele está passando de zinco 0 para zinco mais 2. Então, olha só. Ele está passando de 0 para mais 2, 0 para mais 2, 0 para mais 2, 0 para mais 2, 0. Ele vai fazendo isso. Então, essa minha placa aqui, ela vai começar a se corroer. Essa minha placa vai ter uma diminuição de massa. Você pode gravar isso. A minha placa vai ter uma diminuição de massa. Por quê? Porque os elétrons, eles vão partir nesse meu sentido até chegar no meu cobre. Eles vão. Chega no cobre. Mas o cobre 0 já está reduzido. Ele não pode reduzir mais. Mas aí, por ser uma placa metálica, ele vai conduzir os elétrons para a solução. E o que acontece nesse meu lado de quem reduz? O cobre mais 2 ganha elétrons. Então, o que vai acontecer? O cobre mais 2 vai pegar elétron, pegou elétron, vai virar cobre 0. Cobre mais 2 pegou elétron, vira cobre 0. Cobre mais 2 pegou elétron, vira cobre 0. Eu me tornar cobre 0 quer dizer que eu vou virar metal. Se eu virar metal, eu vou ter aqui um aumento da minha massa. Então, aqui vai ter um aumento de massa, enquanto o outro lado, uma diminuição de massa. Beleza? A aula 1 fica por aqui. A aula 2, vamos aprofundar mais nesse pensamento.